Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje, né, é uma aula bem bacana, assim, vocês vão gostar muito, é uma aula que eu particularmente gosto muito, porque quando a gente vê o que a gente vai ver hoje que a gente vai estudar, assim, a gente vai estudar a cadeia de suprimentos, né, a gente vai ver o que é a gestão da cadeia de suprimentos, o supply chain, todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? E então quando falar em supply chain, para vocês não vai ser novidade, assim, vai ser alguma coisa que vocês dominam, né? Claro que vocês fazem um curso técnico de administração, não é um curso focado na área de logística, não é um curso focado na área de compras, mas vocês vão ter uma noção assim muito bacana assim de todo o sistema, e isso vai facilitar vocês para várias funções de trabalho que vocês vão desempenhar. E vocês podem, olha, é um ramo de atividade vasto, né? O setor de logística, o setor de suprimentos, e inclusive vocês podem trabalhar na área operacional. É um negócio assim, ó, muito bacana. Assim, vocês vão ver que assim, abre a mente. Alguém sabe o que é o supply chain ou a cadeia de suprimentos que gostaria de falar? Alguém tem uma ideia assim do que seria? Professor, eu acho que a cadeia de suprimentos são todas as etapas que envolvem fornecedores e para um produto sair da produção até chegar ao consumidor final. Eu acho. Uhum, Uma coisa assim. uhum. É bem por aí, Iago. Assim, aliás, Alex, é bem por aí. A cadeia de suprimentos, pessoal, ela está relacionada com todo o circuito, né, que um produto faz, como o, o colega está nos trazendo, como o Alex está nos trazendo, no sentido de, desde o pedido do cliente, não pode esquecer do pedido do cliente, até a entrega desse produto ou serviço ao cliente, tá, pessoal? Por quê? Porque assim, ó, o supply chain é uma coisa muito, muito interessante, tá? Vocês vão ver ao longo da live de hoje que logística é uma coisa e o aprofundamento da logística é a gestão da cadeia de suprimentos, que é o supply chain management, né? Supply chain management, gestão da cadeia de suprimentos. Vocês vão ver que isso engloba mais do que logística, tá? E assim, ó, pessoal, é muito interessante porque assim, ó, quando alguém solicita, tá, um produto no mercado, tá, essa solicitação lá na ponta, lá do cliente, vai desencadear toda a cadeia de suprimentos. A gente acha às vezes que é assim, ó, não, vem lá da fábrica, e da fábrica vai indo, vai, sim, vai, mas a informação para dar o start e dar o início a isso vem do cliente. Ninguém produz alguma coisa, pessoal, que não exista, ninguém produz alguma coisa que não exista demanda, tá? É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, sempre parte de uma necessidade do cliente. Ah, mas a demanda não é construída? Sim, ela é construída. Muitas vezes as pessoas não têm o hábito de tomar refrigerante, ou não tinham, e construíram essa demanda na mente do consumidor. Ok. Mas, na medida em que tu constrói a demanda, todo mundo sabe o que é demanda, né, pessoal? A necessidade, o desejo. À medida em que tu constrói essa necessidade ou esse desejo, o que acontece, pessoal? Tu tens que entregar o produto que as pessoas querem. E se tu precisa entregar esse produto que as pessoas querem, desencadear, tu vais desencadear toda a cadeia de suprimentos, tá? Porque assim, ó, quando eu vou fabricar um refrigerante, pessoal,
tá? Quando não é só fabricar um refrigerante, quando eu vou disponibilizar um refrigerante na mesa de um consumidor, eu tenho que ver que por trás daquele refrigerante existe toda uma sequência de etapas a serem cumpridas para aquele refrigerante chegar ali. Então, a gente trabalha com a ideia de previsão de demanda, né? Por exemplo, anualmente, o município de Porto Alegre consome cerca de tantas unidades de refrigerante cola, por exemplo. Se eu sei disso, toda a área de vendas da cola, né, do refrigerante cola em Porto Alegre, vai disponibilizar, vai fazer pedidos, né, e vai aumentar essa demanda, sugerindo que mais restaurantes sirvam como principal refrigerante o refrigerante cola, por exemplo. A partir dessa, isso é previsão de vendas, tá, pessoal? Depois tem a execução de vendas no dia a dia, a partir do cumprimento de metas de vendas. Vocês já devem ter visto isso na disciplina de vendas. Quando isso vai se confirmando, tu precisas ter uma cadeia produtiva e de suprimentos que garanta a entrega desse refrigerante lá na ponta, tá? Então, porque seria maluco, né? Se a gente fizesse toda uma venda, fizesse adesivagem de todos os pontos de venda, restaurantes, né? Porque todo lugar que a gente vai tem a maioria dos restaurantes, sejam eles de classe A, B, C, em geral, tem uma marca de refrigerante patrocinando. Vocês já notaram? Sempre tem alguma coisa que marca a presença daquela bebida ali no local. E imagina se a gente fizesse todo esse trabalho e não tivéssemos uma cadeia de suprimentos e de logística que está dentro da etapa de suprimentos, né? Está dentro desse conjunto dos suprimentos, e a gente vai ver o que é logística, para quem ainda não tem uma ideia muito clara. Imagina se a gente tivesse tudo esse circuito montado e não tivesse condições de fazer a entrega do refrigerante na mesa e no copo do consumidor. Então, essa é a ideia do suprimento, tá? Da cadeia de suprimento. Professor, Vale. não, você estava comentando assim sobre demanda e eu acho legal falar, né? Porque eu sempre fico pensando, e eu acho que não só eu, assim, mas todo mundo pensa, pô, eu queria fazer alguma coisa, eu queria empreender, eu queria ter uma segunda fonte, né? Mas aí o cara pensa assim, o que eu vou fazer, né? E porque tem tanta coisa, né? E a gente sabe que tem essa estimativa aí de que a maioria dos negócios que vem abrir tendem a falir em tanto tempo e tal. E o que eu acho interessante, assim, quando a gente para ver, assim, sei lá, Uber ou Facebook, assim, são tudo coisas, assim, que surgem de uma demanda que até então ninguém ia pensar, eu preciso disso, né? E aí é interessante, assim, o cara pensar assim, o que eu poderia fazer que ainda não tem mercado para isso, porque de repente, talvez não para sempre, mas pelo menos por um certo tempo, o cara que surge com uma demanda que não existe basicamente tem um monopólio daquilo, porque ele que fez aquilo, né? Então, com certeza tem um certo sucesso, nem que seja um inicial, pelo menos, né? Um período. Sim. Exato. Não, sem dúvida. Por exemplo... E, professor, a maioria das pessoas acham que logística é só o transporte, né? Mas todo um processo até de estoque, verificação. Eu estava lendo sobre, lendo, né, nas aulas, que não é só o transporte, tem toda uma coisa por trás, um plano estratégico para ir, tem tudo um passo a passo. Exatamente. Dentro disso que vocês estão comentando, assim, né, dentro do que o Iago trouxe, sem dúvida, Iago, assim, existem negócios que são inéditos, né, os aplicativos de táxi, por exemplo. Depois, claro, que surgiram outros, né, depois na sequência da Uber, por exemplo. E também existe a história do Facebook, né, que hoje tem também o Instagram,
e são plataformas de relacionamento, né? Redes sociais, né? E, claro, isso é alguma coisa inédita, né? É alguma coisa que não existia e que muda o comportamento das pessoas. A demanda é criada, né? Como tu mesmo tá dizendo, porque antes as pessoas não necessitavam e elas tomam conhecimento de um novo produto e passam a ter essa motivação. E é muito maluco, assim, né? Porque o Facebook, na verdade, ele é um produto que ele vive dos próprios consumidores, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, quem faz o Facebook, além dos funcionários que estão espalhados pelo mundo, que a gente vê que tem um ritmo de trabalho super confortável e tal, somos nós, né? Quer dizer, quem faz o Instagram? As pessoas, as próprias pessoas que consomem o produto, né? Fazem. Eles não criam uma programação especial, eles criam meios de cada um de nós disponibilizarmos a nossa própria programação. Já pensaram nisso, que a gente acaba consumindo e trabalhando para essa empresa de alguma forma? Vocês concordam com isso ou não? Concorda? Nunca tinha enxergado por esse ponto. Alguém discorda? Não. Concorda? É isso? Uhum. Isso. A gente, ou seja, a gente, por exemplo, quando tu utiliza o Netflix, tu tens, né, uma assinatura e tu vai assistir um filme. Eles estão disponibilizando para ti uma série, um filme, enfim. Então tu pagas para poder assistir de forma ilimitada aquele conteúdo. Agora, quando a gente utiliza uma rede social, né, como o Facebook, a gente não paga. Em compensação, a gente posta todos os dias o que garante o interesse dos consumidores daquele produto, né? E aí eles vendem anúncios que entram nas páginas específicas de um grupo, né? De uma persona, isso é outra aula que eu dou, que é marketing digital e e-commerce, mas entra no escopo de pessoas de interesse, né? Eu quero impactar o meu anúncio, que é aquele patrocinado que vocês enxergam, eu quero impactar um determinado grupo de pessoas, né? E aí eu cobro de um cliente, né, para ele poder impactar aquelas pessoas. Mas quem faz tudo isso funcionar nada mais é do que nós mesmos, né? Maluco, mas é isso que acontece. Bom, pessoal, então não vou fugir muito aqui do... Oi, Carol. Voltou a ser minha aluna? Que bom. O que a gente está trabalhando, pessoal? Então, aqui. Mas teve mais uma participação. Bom, então a questão do empreendedorismo, né? E existe também a questão é que, claro, assim, uma rede social é um empreendedor, mas beira uma genialidade, né? Assim, a pessoa desenvolve. Pena, Carol, entrou na sala errada. E é uma genialidade, né? O cara entra e... Tchau, Carol, até mais. E isso não acontece de fato com todos, mas é possível ser muito bem sucedido inventando, né, e inovando até em cima de algum produto que já existe. Bom, pessoal, não quero fugir muito, tá? Eu vou iniciar uma apresentação aqui para a gente trabalhar. E aí eu vou desenvolvendo o que a Jéssica trouxe em relação à logística. Não é isso.
Pessoal, esse material aqui, ó, que vocês têm acesso, tá? Ele não é um material criado por mim, ele é um material que extrai as informações desse material do Saga, tá? Que é um material de vários autores, né? Que são citados, e esse material, ele é o material escolhido para vocês cursarem a disciplina e terem um máximo de informações para garantir que vocês tenham sucesso no dia a dia de trabalho de vocês. Então, eu deixo claro que não é uma criação minha esse texto, e enfim. Bom, pessoal, vamos ver assim, ó, não é desenvolvimento de fornecedores. Aqui é logística. Tá bom? Eu já vou. Logística. Vai começar pelo conceito de logística, tá? Como a Jéssica nos trouxe isso. Aí vocês vão ver que de logística a gente começa a migrar para a cadeia de suprimentos. Nas últimas décadas, é que a logística vem sendo reconhecida como importante fonte de obtenção de vantagens competitivas e como detentora de um enorme potencial de agregação de valor. Pessoal, toda vez que falar em logística, vai falar em valor, tá? Valor, o que é valor? Nada mais é do que aquilo que o cliente percebe, nada mais é do que aquilo que o cliente percebe, tirando o custo, né, que ele tem para ter aquele produto. Então, assim, ó, tirando o custo que eu tive de tempo para comprar alguma coisa, o custo que eu tive de dinheiro para comprar alguma coisa, o possível desgaste que eu tenha na compra e no recebimento daquele produto, todo o resto, tirando esses fatores, todo o resto, pessoal, nada mais é do que valor, tá? Existem outros conceitos de valor, mas esse é o conceito que mais a gente tem utilizado no mercado, pessoal. Isso é valor, tá? Seja bem-vindo, Everton. Isso é valor. Então, a logística traz valor na medida em que tem sido desenvolvida para disponibilizar os recursos certos, pessoal, no local adequado e na hora precisa. Em síntese, ela consiste no processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências do cliente, tá, pessoal? É quase o que vocês vão ver que é a cadeia de suprimentos. É que a cadeia de suprimentos, ela ainda lida com outros aspectos mais complexos do que a logística. Mas a logística é praticamente tudo também, né? É que o conceito anterior era um conceito quase que só de compra, transporte, entrega e pronto. Daqui um pouco a logística veio para mostrar que é possível, pessoal, disponibilizar recursos no local certo, na hora precisa. E a logística ela é muito mais abrangente, por quê? Porque ela não é, pessoal, ela não é tão linear assim. Existem operações logísticas que a gente monta para qualquer coisa, né? A informação e a tecnologia da informação nos permite montar o esquema, o projeto de logística conforme a necessidade do cliente, tá? Isso é logística. Trabalhava numa empresa e a gente tinha uma empresa de... Vamos ver aqui se é alguma coisa para mim. Não é nada comigo. Assim, ó, pessoal, o que acontece? Eu trabalhava numa empresa de logística aqui no Rio Grande do Sul e a gente iniciou, uma das empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma operação só.
É muito maluco assim que a gente comprou uma empresa já de logística que existia, ela tinha uma operação. Depois viraram muitas operações, mas no início era uma operação só. Ela fazia a operação de um refrigerante para a região de Porto Alegre, tá? De um refrigerante Guaraná base, assim, fabricado, e a gente fazia toda a parte de logística para a região metropolitana de Porto Alegre. E aí, pessoal, vocês podem dizer, mas por que a fábrica não fazia isso? Ela terceirizava esse processo. Porque a fábrica, entendam assim que logística pode ser uma parte só, tá, pessoal? Ela terceirizava isso para uma empresa específica de logística, que éramos nós. Ela tinha fábrica no interior, tem fábrica no interior, e para a região metropolitana, em vez dela sair com vários caminhões todos os dias, e bababá, e não sei o quê, ela decidiu que para a região de Porto Alegre ela teria uma empresa que faria a logística dela. Então a gente tinha toda a informação da demanda, nós tínhamos, ou seja, eu sei que no supermercado tal já está baixando o estoque de refrigerante da nossa marca e a gente programa a reposição, tá, pessoal? E aí saíam os caminhões e programavam a reposição. A gente tinha um estoque, a gente tinha um armazém, que chama, né, em que a gente tinha uma quantidade das bebidas, né, para fazer a entrega conforme a necessidade logística e conforme as áreas comerciais da empresa, e aí sim era uma área comercial da própria empresa, iria fazendo essa venda, tá? Pessoal, logística permite a gente saber, inclusive, se for um processo integrado da cadeia, aí é o supply chain, né? A gente consegue saber, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para vocês. Se tu estás cuidando de um processo da cadeia de suprimentos de um determinado produto, toda vez que alguém passa no supermercado e registra no caixa aquele produto, né, a pessoa vai pagar, e aquela informação pode ser registrada como uma baixa de um item a menos no estoque daquela unidade de varejo, daquele supermercado, né, e aí, em tempo real, quem faz a gestão da logística vai saber o quanto tem que fazer de reposição para continuar na mesma margem acertada na composição logística daquele produto, pessoal. Então, o que existe? Existe um processo de planejamento para garantir o controle de fluxo eficiente e eficaz de mercadorias. Isso é logística, tá? Serviços, pode ser logística de serviços também, ou seja, disponibilizar um fiscal de prova no colégio tal, como é o caso do negócio do Carlos, é uma questão de logística, tá? Então, logística não é transporte, como trouxe a Jéssica. Vocês entendem? Já é um processo de garantir que o material, né, o recurso material, ou o recurso de informação, o recurso de serviço esteja no local na hora certa. Isso é logística. E aí, assim, tá, senhor, mas o que mais? Se eu acompanho o estoque da fábrica tal, que é uma das sistemistas da GM no polo tal, aquela empresa sabe que em tal momento vai precisar de tal componente. E ela vai fazer a entrega daquele componente para não parar uma linha de produção de uma fábrica, por exemplo. Então, aí vocês podem dizer assim, mas que maluco, então é tudo. Porque a cadeia de suprimentos é tudo, pessoal. Vocês têm que pensar assim, tá, mas como que eu consigo entender isso, que é tudo? Eu falo da minha própria experiência, porque lá atrás, como que eu consegui entender isso? E um dia uma pessoa me disse assim, tu tens que entender que tu vai olhar para frente, olhar para trás, e tu vai estar dentro de uma cadeia de suprimentos. Seja do próprio negócio teu, seja de um fornecedor teu. Vocês entendem? Tudo ou seja, quando tu está sentado no bar e aquela bebida está programada para pelo menos 100 dias, 150 dias para estar chegando ali, porque alguém teve que comprar a matéria-prima para fazer aquela bebida.
Ou seja, pessoal, assim, ó, então como é que eu entendo? Entende assim, se tu tiveres numa empresa e a tua empresa é uma fábrica, tu vais ter que comprar uma matéria-prima, vais ter que garantir que essa matéria-prima chegue até a fábrica, vais ter que garantir que essa matéria-prima esteja no dia certo. Se não for uma matéria-prima, pode ser um componente já pronto, vai ter que estar no estoque certo, com as características já confirmadas, validadas, para quando tu fores montar aquilo ali, aquele insumo esteja na bancada de montagem, por exemplo. Tudo isso é logística, tá, pessoal? Mas então é só para o que vai chegar para eu montar? Não. Quando tu terminou de montar o produto, o carro, existe um processo da cadeia produtiva de garantir que esse carro vai chegar na concessionária, que vai chegar na mão do cliente final, que teoricamente tem a demanda do produto, tá, pessoal? Então, é para frente, para trás, para os lados, tudo vai ter um processo de cadeia. Por quê? Porque o cara que vai te suprir também tem uma cadeia de suprimentos, né? Ele também cumpre, porque chegar aquela matéria-prima no teu estabelecimento ele já teve que extrair da natureza, quer dizer, já teve que fazer algum processamento dela, já teve que transportar e levar até a unidade fabril, né? Então, ele também tem uma cadeia. Então, essas cadeias, elas se interligam e garantem que tudo vai chegar no cliente final. Porque, assim, o cliente final não utiliza uma matéria-prima, né, pessoal, em geral. Ele não vai usar um extrato tal, que é uma fórmula para fazer um xarope de refrigerante. Ele consome o refrigerante. Mas a indústria consome o xarope. Então, vocês têm que pensar assim, sem muita... não existem barreiras assim nesse pensamento. Existem soluções, tá, pessoal? Existem soluções de logística. Logística é um processo de planejamento e execução do eficiente transporte, ó, aí entra o transporte, e armazenamento de mercadorias desde o ponto de origem até o ponto de consumo. O seu objetivo é atender aos requisitos do cliente de maneira oportuna e econômica, sempre sem desperdício, tá, pessoal? Sempre sem desperdício. Tá? Vamos para essa planilha aqui. Portanto, a logística é um processo de gestão estratégica que engloba a compra, a armazenagem e o transporte de insumos e produtos finais com o menor custo possível. Tá? Essa é uma definição do Christopher, 2009. Tal modo de lucratividade, de tal modo que a lucratividade das empresas seja maximizada. Tá, pessoal? As empresas elas têm que conseguir ir adiante, elas têm que conseguir garantir lucro. E como é que elas vão garantir lucro? Elas vão garantir lucro se existe um processo de viabilidade, de economia, né, em todas as etapas do processo. Então, a compra, a armazenagem, o transporte. Quer dizer, pensem bem, se vocês pensarem sobre esse ponto de vista que a gente está trabalhando, aquela empresa que eu trabalhava, que tinha uma operação de logística de um refrigerante, era um cliente só que movimentava uma empresa inteira. Se ela não tem isso organizado, pessoal, se ela não tem isso de forma... esse produto ele tem que estar à disposição do mercado de Porto Alegre, num tempo viável. Quer dizer, e isso aí nada mais é do que o planejamento. Quer dizer, não tem sentido ela sair do interior do estado para atender um restaurante em Porto Alegre, né, que não vai trabalhar com estoque muito grande de refrigerante, porque ele nem tem muito espaço, se ele pode ter alguém cuidando dessa operação próxima dele. Quer dizer, então, mas a própria fábrica tem toda uma outra operação de logística na cadeia de suprimentos dela para aquele refrigerante chegar até o cliente, tá, pessoal? Numa perspectiva, então, vale ressaltar que o fluxo de mercadorias é uma parte do objeto de estudo da logística.
pois ela também lida com fluxo de serviços ao cliente, tá? A logística agrega valor, tá? Ideia de valor, pessoal, ao produto no momento que este é colocado na quantidade. Olha só, a quantidade de refrigerante que tem que chegar no restaurante. Na hora, ou seja, não adianta ser de tarde, se ele serve buffet para o meio-dia. É claro que ele vai chegar um dia antes, mas ok. Tá? Qual é o horário de carga e descarga dessa bebida? É de manhã, né? Tem horário para parar um caminhão na Andradas. E aí tem que estar na hora e no local em que o cliente necessita, tá, pessoal? Seja o dono do restaurante, em última análise, o cara que vai sentar ali no almoço. Uma perspectiva empresarial, organizacional restrita, a logística tem como objetivos principais aumento da qualidade e da produtividade, redução de custos, maximização da qualidade, aumento do lucro empresarial e expansão da empresa e da organização, tá, pessoal? E agora a gente entra no que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, GCS, tá? É a sigla. Também conhecido pela expressão em inglês Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de abastecimento. É um conceito mais recente que tem o objetivo de ultrapassar a logística tradicional por meio de uma abordagem mais integrada, que é o que a gente viu anteriormente, pessoal. Os elementos de uma cadeia de suprimento vão desde, né, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Portanto, né, acho que é esse o slide, vamos ver aqui. Portanto, o GCS é um conjunto de atividades funcionais, transporte, controle de estoques, que repetem diversas vezes ao longo do canal, no qual as matérias-primas se transformam em produtos comercializáveis, agregando valor para o consumidor, tá, pessoal? Então, mais do que tu garantir o transporte, a disponibilização de mercadoria, tu fazer todo o controle, tá? Porque a logística está ligada com a disponibilização de materiais. Mais do que tu fazer isso, é tu cuidar todas as atividades funcionais que transformam a matéria-prima num valor agregado para o cliente lá na ponta. Isso é a cadeia de suprimentos. É quando tu lida com tudo, assim, desde a extração desse produto, sei lá, na semente do Guaraná até o cara que ingeriu, assim, é o todo, né? Então, a logística como atividade de meio de diversas organizações tem como finalidade essencial a criação de valor para as empresas e clientes. Valor, pessoal, sempre vai falar em valor, que é disponibilizar o recurso no tempo certo e no local certo. É manifestado primariamente em termos de tempo e lugar, tá? Produtos e serviços precisam se destacar nessas duas categorias para ganhar notoriedade e relevância no mercado. Então, assim, por fim, na fase atual da logística, os objetivos fundamentais que se buscam, segundo Novaes, que é um autor, são ênfase absoluta na satisfação plena do consumidor, formação de parcerias entre fornecedores, clientes, né? Abertura em plena entre parceiros, possibilitando acesso mútuo às informações operacionais e estratégicas, aplicação de esforços de forma sistêmica e continuada, visando agregar o máximo valor para o consumidor final e eliminar os desperdícios, reduzindo custo e aumento e eficiência. Então, pessoal, pensem assim, ó, logística é mais do que transporte, como disse a Jéssica. Logística é garantir que as matérias e as pessoas e as informações cheguem no tempo certo, onde precisam. Isso é logística. E cadeia de suprimentos é o abrangente do abrangente. É da matéria-prima ao produto beneficiado que chega no cliente, tá? Os elementos de uma cadeia de suprimentos, tá? Agora a gente volta para a cadeia de suprimentos. Vão desde o fornecedor da matéria-prima até o consumidor final, como a gente já falou agora há pouco. Por vezes eles incluem o fluxo reverso da mercadoria, tá? De acordo com o autor, os principais elementos de uma cadeia de suprimentos são os listados a seguir, pessoal. Essa fluxo reverso é quando o produto volta, tá, do produto final para
fábrica lá, quando faz todas as etapas contrárias, apresenta um defeito, por exemplo. Fornecedores de matéria-prima. Tá? Fornecedores de matéria-prima são aqueles que fornecem um insumo básico de produção, que podem ser um produto diretamente extraído da natureza, como a gente viu, ou componentes pré-montados, compressores para geladeiras, por exemplo, ou soltos, parafusos e fios, por exemplo. Isso são os fornecedores, pessoal. Isso, agora a gente está vendo os atores, os elementos da cadeia de suprimento. Fornecedores de matéria-prima. Tá? Então, matéria-prima pode ser, como a gente viu, um produto diretamente extraído da natureza, como o guaraná, a erva mate, enfim, a folha de erva mate, né? Ou um componente pré-montado, por exemplo, uma peça que eu vou agregar, ou um parafuso que eu vou utilizar, um fio que eu vou utilizar na composição de um produto. Tá? Então, isso é fornecedores. Produtores, pessoal. Produtores são os responsáveis pelo processo de produção propriamente dito. Normalmente, tal processo envolve inúmeras fases, variando de acordo com o tipo de produto a ser finalizado. Os produtores sempre possuem um estoque completo, pois costumam estocar não somente matéria-prima, mas também produtos em processo de elaboração e, obviamente, produtos acabados. Tá? Então, produtores é o que a gente conhece da fábrica. Tá? É a fábrica. Né? Ela pode... E o que ela tem? Ela tem um pouco de peças guardadas, ela no estoque, ela tem um pouco de parafusos, ela tem um pouco de matéria-prima. Ela sempre trabalha com uma margem, só que ela não pode, assim, né, pessoal, ter estoques ilimitados. Ela precisa ter estoques específicos, adequados, né, para aquele tipo de produção. Por quê? Porque não vai ter um CD, né, um centro de um armazém geral para guardar parafuso. Quer dizer, quando a quantidade de parafusos está baixando, o meu fornecedor pode já ter essa informação e programar a entrega para quando a gente combinar, ou quando, né, isso tudo acontece por sistema de gestão em software, tá, pessoal? Não é muito manual, assim, vai programando no cliente e vai entregando. Produtores, tá? Então, são as fábricas. Transportador, pessoal. Uma vez finalizado, o produto aguarda a próxima etapa, que é o transporte. Geralmente, se leva tal produto para o depósito ou centro de distribuição. Depois ocorre o envio para as lojas. Aqui entra uma dúvida que o Iago fez numa das aulas. O transportador leva da fábrica para o centro de distribuição, tá, pessoal? O centro de distribuição pode levar ainda para um atacado, né? O centro de distribuição e o atacado, e depois é distribuído para o varejo, tá? O varejo pode haver firmas diversas, como uma cadeia varejista ou uma única empresa prestadora de serviços. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, eu passava pelo... Já faz alguns anos. Logo que eu cheguei em São Paulo, no início enfim, faz 20 anos. E 20 não, menos um pouco. E quando eu cheguei em São Paulo, eu ficava impressionado, assim, era uma outra época, o Brasil, e tudo crescia muito. E eu saía de casa, eu morava em São Caetano, e eu ia para São Paulo e passava pelo CD, né, do Centro de Distribuição das Casas Bahia. E aquilo era assim, pensem em quarteirões, assim, né, um centro de distribuição. Quer dizer, toda a parte de fábrica, né, das fábricas, entregava ali, para aquilo ali chegar nas lojas, né, na rede, né, na cadeia varejista das Casas Bahia. E as Casas Bahia ainda é muito forte, mas era um momento de expansão gigante, e ali eu ficava, né, eu viajava naquele processo ali, porque todos os dias que eu passava eu via, assim, inúmeros caminhões, né, todos postos, assim, isso é
era numa avenida bem conhecida na região, e ficavam todos já, né, com o baú posicionado no terminal certo do CD para levar o produto, né, fazer o transporte até a rede de varejo. Então, esse é o transporte já do produto finalizado aqui. O varejo, pessoal, que é o que a gente conhece como lojas, né? Ele vai disponibilizar esse produto para o consumidor final. O foco de todo o serviço é o consumidor, geralmente o destino final do produto ou serviço. Então, pessoal, essa é a cadeia de suprimentos, né? Nada mais do que um fornecedor de matéria-prima, um produtor, um transportador, um varejista e um consumidor final, tá? No material que vocês têm, tem alguns gráficos bem interessantes que mostram A, B, C, D, mostrando qual é a cadeia de suprimentos. Bom, pessoal, a gente tem um pouquinho de tempo e eu queria falar sobre essa questão operacional aqui. Vocês querem fazer alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam perguntar, alguma dúvida que ficaram nesse momento, Iago? Eu não até quero, mas eu preferia você concluísse para, né, não estender muito, assim, se tiver um tempo no fim da aula, daí até pergunta. Tá, então vamos fazer a conclusão aqui, pessoal. Temos 2 minutos. Domínio operacional, tá, pessoal? Nesse contexto, então assim, ó, eu achei que esse tipo de assunto seria abordado na disciplina de vendas. Qual o assunto, Eduardo? Esse que a gente está trabalhando agora? Logística? Pois é. Ele está dentro da disciplina de compras. Legal que tu gostaste. Eu também acho muito bacana isso aqui. Eu sou um cara assim, a maior parte da minha vida eu trabalhei com vendas, essa que é a verdade. O início da minha carreira vai além do que a gente imagina. O início da minha carreira foi mais focado na parte de logística mesmo, né? Porque eu trabalhava numa empresa aqui, fui trabalhar na Argentina e depois em São Paulo. Mas assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não me arrependo, porque vendas acabou sendo o meu foco maior, né? Porque sou uma pessoa de marketing, então marketing trabalha com logística, com cadeia de suprimentos e trabalha com vendas também. E não me arrependo, assim, foi excelente, só que tem sido excelente a área de vendas, mas olha, isso aqui é um super mercado para vocês, assim, é um baita do mercado. Vocês chegando no mercado com essas informações na cabeça, vocês já vão ter condições de olhar um processo logístico, de entender de onde que está vindo, para onde que está indo. E ainda existe o domínio operacional, tá, pessoal? Que é esse último tema que o texto aborda. E ele vai falar em componentes como transporte, tá? Que a gente já falou, né, dentro do... mas o transporte é uma questão bem operacional, que é a movimentação física dos produtos, tá? Então está muito diferente, muito longe de logística, mas é uma questão, vocês podem trabalhar com transporte, que também no Brasil é um ótimo segmento, gigantesco, já que a gente transporta tudo por rodovia, né? Poderia ser o transporte fluvial, mas aqui o modal que é preponderante é o rodoviário, que é o que eu tenho experiência. O componente de manutenção de estoques, tá, pessoal? Que é o que eu estava falando antes, relacionado a ver qual é o estoque que o cliente tem, tá bom, Tainá? Qual é o estoque que o cliente tem, né? A manutenção desse estoque, e ver o quanto que tu tens que fazer, suprir esse estoque, né? Manter a disponibilidade dos produtos de acordo com a necessidade na cadeia do suprimento. Quer dizer, se não tem como montar enfim, o ônibus que a gente está montando na linha produtiva, se não tiver parafusos específicos para cada um dos processos de montagem. O componente processamento de pedidos, tá, pessoal? É determinante para a definição do tempo de entrega. Então, assim, o processamento do pedido, que é o que eu falei antes, lá na ponta, existe um pedido, desencadeia toda a cadeia de suprimentos para fazer a entrega, né?
É claro que esse produto, esse pedido, pessoal, ele vai ter que ser processado, porque eu sei que tem que entregar, em vez de 5 carros, sei lá, 25 carros na concessionária tal, que compõe um pedido de, sei lá, 100 e tantos automóveis na rede de concessionárias, ele já é, na rede de concessionárias, ele já é um pedido estimado, ele já existe, né, numa estimativa, mas ele, na medida que vai fechando os negócios, vai se comprovando essa expectativa, e aí, é claro que tu tens matéria-prima para atender, mas se houver uma super, né, uma super venda, uma venda um pouco mais otimizada, tu vais ter que fazer um ajuste na cadeia de suprimentos, que é o supply chain, e agora todos vocês já sabem como é que funciona. Vamos às dúvidas. Iago, dúvidas? Iago? O senhor tá me ouvindo? Estou ouvindo, Tainá. Assim, ó, no número 4 ali do exercício, eu fiz ontem, tá? Mas como a gente não estava conversando sobre isso, sobre fornecedores, eu tive uma dúvida na letra A e na B. Tá. Que daí foi que pode tocar somente matéria-prima, mas também produto em processo de elaboração, né? Eu tenho que olhar qual é o exercício, não vou me lembrar, assim. Não, só um resumo, para resumir o que é fornecedores. Está escrito assim, ó, o gerenciamento eficaz das operações como um todo depende da capacidade de selecionar adequadamente os fornecedores. Aí, quando eu fui no livro e ler tudo, eu só achei a parte de fornecedores de matéria-prima. Aí eu queria saber se tem fornecedores e fornecedores de matéria-prima, ou isso envolve os dois. É aula 2, Tainá? Não. E a aula da aula 3, número 4. Aula 3. Os integrantes da cadeia de suprimentos, é isso? Isto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. É que eu não respondo no Saga. Eu primeiro anoto todas as aulas e quando eu tiver alguma dúvida, eu venho aqui e converso contigo, né? Qualquer dúvida. Claro. E aí eu tô deixando para depois, final da semana, eu responder tudo. Eu tenho tudo num caderno, assim, a resposta. Tá, e qual é o exercício que tu tá com dúvida? Qual é o número dele? Número 4. O gerenciamento eficaz da cadeia, das operações como um todo, depende da capacidade de selecionar adequadamente os fornecedores, é isso? Isto. Sendo assim, marque a opção que representa a melhor atividade de um fornecedor. Isso. A resposta correta... Seria a B. Eu botei a B, mas não sei se tá certo. É a B. É a B. É B? São aqueles que fornecem o insumo básico de produção, que pode ser um produto diretamente extraído da natureza, tá? Ou componentes pré-montados, compressores para geladeiras, por exemplo, ou soltos, parafusos e fios, que é o que a gente viu em aula hoje. Isso, letra B. Isso, tá, exatamente, eu botei a B. É que a A meio que me confundiu ali, porque também diz que não é somente matéria-prima, né? Que é outros produtos também, então me deixa meio confusa. Mas é isso mesmo, senhor. Obrigada. Produtores sempre têm histórias completas. Não, mas a letra A, Tainá, tá me ouvindo? Tô. A letra A, ela fala aqueles que, olha só, sendo assim, marca a opção que representa melhor a atividade de um fornecedor, tá? Aqueles que vão cuidar do processo de produção propriamente dito são os fabricantes, né? Entende? E não o fornecedor. Entendi. Já seria a alternativa 2. A alternativa não, o segundo elemento da cadeia. Entende? Sim. Fornecedor de matéria-prima é a letra B. E a letra A seria mais o fabricante. Tá? Tá, não, mas eu respondi bem então. Obrigada, senhor. Certo. Mais alguém, pessoal?